Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Silvio Roberto e eu gostaria da sua atenção por alguns instantes para que nós pudéssemos conversar um pouco, mas antes da nossa conversa, eu quero agradecer a você que tem apoiado o nosso trabalho, você que tem compartilhado os nossos vídeos e você que porventura ainda não se inscreveu. Não perca tempo, se inscreva, nos ajude. Quando você se inscreve, não lhe custa nada, mas se inscrevendo, você nos ajuda a levarmos a santa palavra de Deus para muitas outras pessoas. Esse é o nosso grande objetivo através desse trabalho: alcançarmos vidas para o reino de Deus, através da palavra de Deus. E o tema que eu escolhi para nós conversarmos hoje é justamente sobre escolhas. E eu gostaria de começar a nossa conversa lhe fazendo uma pergunta: direita ou esquerda? Qual a sua escolha? Qual a sua decisão? Queridos, nós vivemos em um país onde muitas vezes nós temos que tomar decisões, desde as mais simples até as mais complexas. Desde o momento em que nós acordamos, nós temos escolhas a tomar, temos decisões a tomar: levantar ou permanecer deitado. O que vamos comer no nosso de jejum? Qual roupa nós vamos vestir para sair? Vamos sair ou não? Essas eu chamo de decisões simples, sem maiores consequências. Porém, nem todas as decisões são assim tão simples de serem tomadas. Existem algumas decisões que requerem de nós uma atenção maior, como por exemplo, ao atravessar uma rua, nós olhamos para um lado e para o outro. Por quê? Porque a nossa vida corre risco se cometermos um erro. Quando nós pretendemos seguir uma carreira, nós tomamos uma decisão. E se errarmos nessa escolha, isso pode levar anos da nossa vida para podermos corrigir esse erro. Quando pretendemos casar, fazemos também uma escolha. E vale a pena ressaltar que casamento, segundo a palavra de Deus, é uma instituição até que a morte os separe. Então, vale a pena pensarmos bastante antes dessa decisão. Precisamos ponderar muito antes de tomarmos uma decisão como esta, para que assim não venhamos tomar decisões erradas e venhamos, consequentemente, sofrer por causa do nosso erro, por causa das nossas escolhas. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra que muitas vezes nós nos deparamos com situações onde a escolha depende de mim, a escolha depende de você. Por exemplo, onde nós pretendemos passar a nossa eternidade. Você pode até pensar assim: ó, pastor, onde eu vou passar a eternidade? Deus é quem sabe. Muitas pessoas têm me respondido dessa maneira quando eu pergunto assim: aonde você pretende passar a sua eternidade? E as pessoas me respondem: não sei, pastor, Deus é quem sabe. Mas eu gostaria de dizer a você, nesse instante, que essa escolha, quem faz é você. Essa decisão, quem toma é você. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, e eu gostaria de ler alguns versículos. Me permita, Mateus, capítulo 25, do verso 31 em diante, diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará
uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amém? Que palavra forte! Mas uma palavra que depende das nossas escolhas. Uma palavra que depende das decisões que tomamos aqui na terra. Porque nós lemos aqui na palavra de Deus que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai ajuntar todos os povos de todas as línguas, de todas as nações, perante o seu trono, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E aí nós podemos começar a meditar nesse texto. Quem são as ovelhas que estarão à direita? São todo aquele que tem procurado ter uma vida de obediência, uma vida de observância à santa palavra de Deus. Estarão à direita aqueles que procuraram ter uma vida de santidade, que procuraram se abster de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que desagrada a Deus, para assim ter uma vida conforme a vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas é possível. E o texto continua dizendo que serão colocados à esquerda aqueles que serão chamados de cabritos. Mas quem serão esses? Serão todo aquele que não deu crédito à santa palavra de Deus. Serão colocados à esquerda aqueles que não atentaram para os ensinamentos do Senhor. Serão colocados à esquerda todo aquele que preferiu ter uma vida segundo a sua própria vontade, regrada pelos prazeres do mundo, seguida dessa forma por pecados, por desobediência, por simplesmente desejos carnais, simplesmente em fazer a própria vontade, em ser o dono do próprio nariz. Esses, infelizmente, ouvirão do rei: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Sabe por quê, queridos? Você pode até dizer assim: ah, pastor, eu não creio nisso. Deus é amor. Ele não vai permitir que nenhuma criatura feita por ele pereça eternamente. Deus é amor. Ele não vai permitir que a gente se perca. Queridos, verdadeiramente Deus é amor. Porém, Deus também é justiça. E na sua justiça, ele não pode ir de encontro à sua própria palavra, à sua própria lei, aos seus próprios estatutos. Deus, ele é tão justo que ele não vai de encontro à sua própria palavra. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E esse mesmo Cristo também é o único caminho que nos leva ao Pai. A Bíblia também nos diz que as minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna. Então nós podemos entender que
para que possamos ter a vida eterna, nós precisamos nos tornar ovelhas do Senhor Jesus. Precisamos ouvir a sua voz e precisamos seguir a Jesus. Ovelhas que ouvem e que seguem. E aí eu pergunto a você, você tem sido ovelha do Senhor? Você tem ouvido a voz do Senhor? Ou quem você tem ouvido? Você tem seguido ao Senhor Jesus? Aos seus estatutos? Aos seus ensinamentos? Quem você tem seguido? Eu não estou aqui falando sobre religião. Eu estou falando sobre vida eterna. Ou castigo eterno. Direita ou esquerda? A escolha é sua. A decisão, quem toma, somos nós, aqui nessa terra. Enquanto estamos vivendo aqui nesse estágio, é assim que eu chamo. Aqui vivemos apenas um estágio, uma preparação, um tempo de aprendizado, para que assim possamos fazer as nossas escolhas e que essas escolhas elas vão repercutir na eternidade. As decisões que tomamos aqui na terra, elas vão ecoar na eternidade. Então que possamos verdadeiramente tomar decisões acertadas, decisões que verdadeiramente possam agradar o coração de Deus e que essas decisões possam nos garantir estarmos à direita de Deus. Quando Ele vier buscar a sua igreja, como assim lemos na sua santa palavra, nós possamos, no momento da grande separação, do grande julgamento, possamos ser colocados à sua direita, como ovelhas do Senhor, que ouvem a sua voz, que seguem ao Senhor e que têm a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Somente nele nós teremos a vida eterna. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.